Todos nós temos crises existenciais que nós pesamos de vários tipos, de vários modelos. Às vezes é uma crise no âmbito familiar, às vezes é uma crise no âmbito pessoal, emocional, afetivo e, por que não dizer, no âmbito religioso e de fé. E eu acho isso muito rico. Viver crises não é problema, mas o que fazer dessas crises? Eu até disse para eles que é como uma semente que é lançada à terra, mas que para ela germinar, ela primeiro tem que morrer. A semente morre, ela apodrece, e dali, daquela podridão ali, é que surge uma bela flor, uma bela árvore. Muitas vezes nós passamos por essas realidades, em que precisamos morrer uma realidade para nascer outra. Mesmo sendo difícil, porque toda crise é difícil, né? Muitos sentimentos, às vezes negativos, que todos nós passamos, somos seres humanos. Mas eu queria dar o testemunho a vocês, porque logo mais eles começaram a falar sobre a vida, sobre a rotina e sobre as suas crises pessoais. E aí eu fui adentrando num assunto sobre o como a família reflete nessas crises, o como o pai e a mãe. Aqui eu nunca vou buscar a palavra culpado, né? Nunca. Eu não uso esse termo culpado, porque para mim, para a minha forma de ver o mundo não se resume em culpados e não culpados, em grandes e pequenos. Eu tenho uma forma de ver o mundo diferente. Então eu não uso esse termo com eles, do culpados. Mas eu abri o leque e deixei eles à vontade para dizer como eles se enxergam, como eles enxergam a influência da família, né, nessas crises que cada um tem. E eu achei muito interessante poder partilhar com vocês, porque muitos deles falaram coisas muito interessantes. Primeiro, todos eles partiram da certeza de que são amados. Eles têm certeza que são amados, né? Mesmo com toda a agressividade, ou com, às vezes, eles podem ser violentos, mas eles não colocam em queixa o fator a ser amado. Eles sabem que são amados por vocês. Mas eu achei muito interessante perceber como eles se sentem culpados, né? Culpados porque são reflexos da felicidade de vocês, de nós pais. Como assim, André? Eu explico. Muitos dos filhos sabem que quando pisam no calo, quando fazem alguma coisa que não agrada, isso provoca uma dor, uma tristeza nos pais. E isso parece pequena coisa, mas essa pressão de saber que podem provocar tristeza e dor nos pais, isso é muito pesado para eles. Saber que eles mesmo eles são seres humanos, são errôneos, são pequenos e que podem provocar dor nos pais. Outra coisa interessante que eles falaram sobre os pré-julgamentos. Aí bateu forte no meu coração, porque às vezes eu como pai também faço isso. Qual pai, qual mãe não comparam os filhos, né? Ah, porque sua irmã não é assim, porque seu irmão não é assim, porque no meu tempo eu era assim, eu fui uma filha assim, antigamente não era assim. Então essa forma enviesada, e eu digo sempre, não é culpa, não há culpa, mas realmente nós fazemos muito isso, né? Comparar os filhos, comparar as realidades, e isso é uma forma de julgar triste, é uma forma de apequenar as pessoas, porque nós sabemos que nós somos diferentes, né? Que não adianta, os dedos das mãos não são iguais, mas o peso que isso tem sobre eles é muito forte. E que a gente possa, como pai, como mãe, pensar nessa realidade, em repensar, rediscutir a nossa forma de chamar a atenção, a nossa forma de educar, sem esse tipo de comparação. Outra coisa que eu achei muito interessante, que partiu deles, é quando os pais prejulgam o sentimento deles, como isso dói, como isso machuca e como isso não ajuda em nada. Um pai ou uma mãe dizer assim, e eu já cometi esse erro: você não tem problema,
Você tem 12 anos, 13 anos, você não sabe o que é ter problema. Mas, gente, cada ser humano, eu tenho até uma frase bem interessante, que um ponto de vista é sempre uma vista de um ponto. É uma frase interessante, né? Um ponto de vista é sempre uma vista de um ponto. Porque no ponto de vista deles, aquilo é uma dor forte. Aquilo é um problema para ser resolvido. Aquilo machuca. Por mais que para você aquilo, numa porcentagem, seja 10%, para ele pode ser 80%. Porque eles não têm vivência. Eles não têm a experiência que vocês tiveram, que nós temos. E eles me relataram o quanto isso dói. Ouvir os pais dizendo, você não tem problema, isso não é nada, você só estuda. Cara, velho, é interessante a gente poder amadurecer e crescer e, assim, repensar, né? Repensar a nossa forma de chamar a atenção, a nossa forma de educar. E eu sempre, quando eles abriam o leque para eu falar, eu sempre perguntava para eles, independente de qualquer defeito que a gente possa ter, vocês não têm dúvida do amor que seus pais têm por vocês, né? Porque, na verdade, a nossa forma de amar é enviesada. O Padre Zezinho costuma dizer que não amem demais os seus filhos. Aí as pessoas se assustam, né? Uma frase dessa. Não amem demais. Amem-os na medida certa. Gente, que frase, hein? Amar na medida certa, muitas vezes, não é amar na medida que a gente consegue, ou que o nosso medo, eu disse isso para eles também, muitos pais têm a forma, muitas vezes a gente está falando porque a gente está se borrando de medo. Nós muitas vezes não temos as respostas, porque ninguém tem todas as respostas, mas aquilo está doendo, saber que tem um problema no filho e a gente não sabe resolver, então a gente meio que de uma forma ruim, eu sei que acaba menosprezando o sentimento deles, mas no fundo, nós estamos morrendo de medo, né? Daquilo ali crescer, chegar num ponto de uma ferida que a gente não consegue fechar, né? Então, amar na medida certa, eu acho que é o motivo da nossa oração. Vamos pedir a Deus, me uno a vocês, pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ensine a amá-los na medida certa, porque amor demais também não é bom. Tudo na medida certa. Amor demais muitas vezes cega a gente. Faz com que a gente faça comparações, faz com que a gente não deixe eles viver, superproteja eles, né? Superproteja os filhos. Isso também é uma forma de infantilizá-los. Isso também é uma forma de não deixar com que eles cresçam. Muitas vezes a gente não pode perder de foco que para os pés se calejar, às vezes precisa pisar na pedra, precisa pisar nos espinhos. E os filhos não entendem que o que a gente quer é ser o sapato nos pés dele. Porque a gente já viveu tudo isso, só que não existe uma forma de aprender da forma correta, da forma certa, que não seja pisando no espinho, pisando nas pedras. Que Deus possa nos ajudar a também a gente aprender a recolher esse sentimento, que a gente possa aprender a deixá-los dar alguns passos de dor, porque não existe outra forma de crescer, não existe outra forma de pegar experiência na vida que muitas vezes não seja nessas experiências doloridas. E a gente ama tanto, numa medida muitas vezes tão alta, que quem acaba cegando somos nós. E aí a gente vai infantilizando e transformando os nossos filhos em bebês gigantes, né? E aí eles não desenvolvem. E eles sentem essa pressão, e engraçado que eles acabam vendo isso de uma forma enviesada, né? É sempre opressão, vamos voltar a ser jovem. A gente sempre se irrita quando os pais querem dizer para a gente o que a gente tem que pensar, o que a gente tem que fazer, sem parar, sem ter a humildade de dizer, me diga o que você pensa, me diga o que você sente. Parar de julgar, na verdade é isso. Dói muito os julgamentos, por quê? Porque a gente parte do princípio de que o nosso pensamento, a nossa forma de ver o mundo é a certa. E que a forma dele ver o mundo, eles não têm capacidade, ou seja, a gente já parte do princípio que eles são incompetentes. Isso dói. Gente, foi um diálogo assim muito proveitoso, muito proveitoso.
E assim, como tudo isso acaba afetando também a nossa forma de ter fé. O como a forma da gente enxergar o amor da nossa família, o como isso pode ser muitas vezes um sustentáculo para uma fé segura ou um sustentáculo para uma crise, um sustentáculo. Muitas vezes, muitos dos jovens, eles criam uma forma de repelir a fé. Muitos jovens criam uma resistência na fé, porque percebem que o nosso contratestemunho, às vezes, nós somos de fé, mas a gente vai à igreja, mas na nossa prática, às vezes a gente não transforma o nosso conhecimento de fé em obras de caridade, em obras de amor. Ou seja, o nosso fazer também, o nosso jeito de demonstrar a fé também pode contaminar os nossos filhos, né? E fazer com que eles, no fundo do coração deles, eles digam assim: eu quero ser muito parecido com meu pai nisso, mas naquilo eu não quero. E esse e aquilo que ele não quer, muitas vezes pode estar, porque nós temos aquela visão do passado, às vezes assim, no meu tempo, nós temos aquela visão punitivista de Deus também, né? De Deus castiga, que isso é pecado. E aí a gente esquece de ouvir o que diz o Papa Francisco, né? De que tudo parte do amor e que primeiro a gente ama como Deus. Deus primeiro ama, para depois, se acontecer, de haver o julgamento. Só o ser humano primeiro julga para depois amar. Deus primeiro ama. Vinde a mim como estás, diz o provérbio. Vinde a mim como estás.